Dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso cronograma, então, nós estamos vendo Parece exatamente interessante hoje isso. viciação mental e miasmas. É o que nós vamos ver na visão espírita. O que seria essa viciação mental? Miasmas, essa energia tão densa, tão bem divulgada entre a doutrina espírita, mas que a maioria de nós não dá muita importância. O que é uma viciação mental? Isso é positivo? É negativo? Como sair desse redemoinho? Como sair desta sintonia? Como vencer essas formas, pensamento, esse monodoísmo muitas vezes cristalizado? Então, o objetivo nosso hoje é exatamente isso. Definição de viciação mental. A viciação mental é um processo pelo qual pensamentos e sentimentos negativos se tornam parte da psique de uma pessoa, afetando a sua saúde espiritual e emocional. Então, dentro disso que nós estamos vendo, o que é essa viciação? Às vezes, o pessimismo, um cansaço constante, um desânimo, um negativismo e uma negatividade que acompanha. Então, tudo isso, o que é essa relação que nós temos? Esses sentimentos, onde nós possamos buscar essa definição do que isso está causando, onde começou, por que começou e quais são principalmente as consequências de uma viciação mental. Nossos pensamentos são também fluidos que emanamos pela força mental que às vezes carregam nossas emoções e assim lançadas no espaço acabam criando as chamadas formas pensamento. O mundo hoje, a nossa psicosfera hoje chora. Se nós observarmos, há uma nuvem, vamos assim dizer, na psicosfera terrena cobrindo o nosso planeta. São, sim, são fruto de todos esses desequilíbrios, de todos esses desarranjos. E os nossos pensamentos, que muitas vezes acompanham dentro daquilo que nós vemos, ouvimos, dentro daquilo que nós estamos absorvendo, então isso vai mudando o mundo à nossa volta, a energia à nossa volta. Por outro lado, nós, ao invés de contribuirmos para que essas emanações fossem dissolvidas pelo Sol, que é um dos principais objetivos do Sol, que é exatamente diluir, queimar essa psicosfera pestilenta dos nossos pensamentos, nós acabamos contribuindo, como se nós estivéssemos colocando um véu que dificulta que elas sejam então destruídas. As formas pensamento por nós emitidas são capazes de alcançar pessoas, lugares e animais. Sim, o pensamento cria. Criando, nós então estamos concretizando. Isso se torna, principalmente aos olhos dos desencarnados, uma realidade. Para os outros encarnados como nós, muitas vezes o corpo físico, essa barreira da qual o duplo etérico é fundamental para a nossa manutenção e a nossa sustentação nesse meio lúgubre, nesse meio que às vezes parece até fétido. Então, essas energias e essas formas de pensamento atingem aqueles que convivem mais diretamente conosco, principalmente aqueles com quem nós temos contato físico, contato de mais horas, como ambientes de trabalho, e também os animais domésticos. Costumamos ouvir que as preces emitem energia de amparo e amor a quem se destina, e é acertada a afirmação. Da mesma forma que a prece nos conecta com Deus, da mesma forma que a prece nos conecta com Cristo,
é o plugue que nos mantém ligados ao Cristo. Então, a prece tem esse poder de dissolução. A prece, ela afasta todas essas companhias como se criasse à nossa volta uma redoma. Então, se a prece, se os bons pensamentos, se a elevação do padrão vibratório nos protege, é mais um motivo para nós acreditarmos que os pensamentos inferiores, os sentimentos inferiores contribuem para essas formas de pensamento e esses miasmas que ainda predominam no nosso meio. Há uma ligação formada pelo pensamento e a pessoa a que se destina de forma consciente. Sim, quando ele fala uma ligação formada pelo pensamento e a pessoa que se destina, se nós estamos fazendo uma prece, uma vibração para essa pessoa, encarnada ou desencarnada, nós criamos uma linha de contato, nós criamos um meio, ela vai e volta. É uma via de duas mãos. Só que nós estamos criando isso de uma forma consciente. Se nós estamos pedindo felicidade, realização, prosperidade, sucesso, saúde, um bom desempenho, todos esses sentimentos altruístas, então vai chegar até a pessoa. Da mesma forma, quando nós emanamos sentimentos inferiores, também vai chegar à pessoa. Se ela vai ser atingida, é outra circunstância. Agora, se é uma pessoa a quem nós estamos pensando, é uma pessoa espiritualizada, é alguém com moral ilibada, vai acontecer no caso da prece. Ela também tem essa redoma, e os nossos pensamentos inferiores não vão atingi-la. Quando por pensamento desejamos que alguém se saia bem em suas atividades, emprego, melhora e saúde, relacionamento e refazimento. Isso é uma ideia de bons pensamentos. Nós estamos enviando bons fluidos, eflúvios espirituais, que dentro da nossa frequência vibratória vai atingir aquela criatura. Mesmo que ela, de repente, não esteja bem, mesmo que ela esteja, vamos assim dizer, um pouco deprimida, esteja um pouco preocupada, desanimada, cansaço mesmo mental, então, exatamente esse pensamento chegando até ela vai reativar as suas energias, vai reativar ali os seus centros de força e ela vai se recuperar. É o objetivo do tratamento à distância. Quando nós emanamos pensamentos positivos de amor, de paz, de equilíbrio para as criaturas, é como se nós estivéssemos dando um passe à distância. E isso funciona, porque Jesus nos deixou bem claro isso, não só na casa de Zaqueu, mas principalmente com o servo do centurião, quando ele diz para Jesus: eu não sou digno de que você entrar na minha casa, mas se você pedir, tenho certeza de que meu servo vai ficar curado. E Jesus o cura à distância. E se nós estivermos aptos, se nós tivermos com o nosso coração puro e as mãos limpas, nós também podemos realizar. Se o pensamento for negativo, o mesmo ocorre, e também formam e enviam ao receptor as formas de pensamento do emissor: inveja, raiva e ciúme, sendo muito comum observarmos que muitos chamam de mal olhado o efeito das formas pensamentos criadas. Ah, fulano me colocou o mal olhado, fulano me colocou o olho gordo. Então, as pessoas têm essa referência sem muitas vezes a noção do que se trata. Então, a pessoa, às vezes, quando nós estamos nesse baixo sentimento, nessa faixa vibracional muito inferior, tanto inveja, raiva, ciúme, desejo de vingança,
lascividade, sensualidade exacerbada, o que é que acontece? A pessoa a quem nós estamos em pensamento, então ela pode ter um mal-estar, pode ter pequenas dores no seu organismo, pode sentir náusea, pequenas dores de cabeça. Sim, porque significa que ela não está equilibrada, ela está fragilizada. Então, é como se fosse uma pedrada que se atirou, mas pegou em algo primeiro e só chegou nela ali um pequeno estilhaço. São essas situações. Mas essas formas pensamento negativa, elas têm, entre aspas, muito mais poder do que a positiva. Por quê? A positiva tem a função e a propriedade curativa, e aí depende do receptor para que ele possa absorver na sua totalidade. Quando é negativa, o receptor, às vezes ele está desanimado, às vezes ele está cansado fisicamente, então fica mais vulnerável. E aí é nessas ocasiões que os nossos irmãos inferiores se aproveitam para vampirizar essas forças. E essas formas de pensamento, elas acabam assumindo um aspecto que, às vezes, muitos dos encarnados conseguem enxergá-las. Pior do que todas as enfermidades existentes são aquelas que têm a origem no pensamento negativo. Enfermidade do físico, enfermidades do organismo, aquelas que são visíveis aos olhos do corpo, essas são mais fáceis de serem tratadas, porque nós temos a origem, nós temos de onde partiu e muitas vezes o gatilho que foi disparado. As emocionais e chamadas espirituais, nós não temos, porque as pessoas mascaram a sua própria realidade. As pessoas mascaram os seus defeitos, as suas imperfeições. Muitas vezes, o ser humano, ele fica representando um papel, como se fosse um ator numa peça teatral, de que está tudo bem, cria um cenário paradisíaco e, ao mesmo tempo, está em frangalhos a sua vida espiritual e emocional. Ligeira excitação, ocorrência depressiva, ansiedade, um momento de mágoa, ainda que rápido, a escassez de recursos financeiros, o impedimento social, a ausência de um trabalho digno, entre muitos outros fatores, podem levar o homem a transferir-se para uma outra faixa da saúde mental, alienando-se temporariamente. Aí está o grande perigo da viciação mental. Ligeira excitação. Tudo aquilo que muitas vezes nós olhamos, você está agitado, não sabe o que fazer, faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, não termina nenhuma, não faz nenhuma direito, querendo resolver tudo em vez de 8, 10 horas do dia, querendo resolver tudo em 1 hora. Uma ocorrência depressiva. Qualquer o fato que teve uma decepção, uma frustração, uma pequena dor, uma pequena contrariedade. Ansiedade é um dos males do mundo moderno. Querer antecipar o amanhã, querer adivinhar o futuro, o que vai acontecer. E geralmente a ansiedade, nós só pensamos negativamente. Um momento de mágoa, uma resposta atravessada, uma que nós entendemos como falta de educação, como falta de respeito, ingratidão, a falta de um agradecimento, a escassez dos recursos financeiros, as dificuldades, a dívida, o boleto, não conseguiu comprar aquilo que tinha almejado esse mês, faltou isso, queria comprar isso, precisava pagar aquilo, e o dinheiro não deu. Muitas vezes as pessoas estão trabalhando e às vezes há muitos anos no trabalho, mas o trabalho não é o que elas gostam, não é o que elas querem, mas elas não entendem que estão lá colocadas pelo Cristo. E é esse o fator que permite cumprir aí a vida material e física que se permite. Mas
Todos esses fatores levam a criatura ao quê? A criatura, então, transfere, ela cria uma personagem e passa a viver essa personagem. Ela passa a representar essa personagem. Sorri para todos como se o mundo estivesse bem, sorri dentro de casa, mostra uma alegria incontida para que os familiares não percebam exatamente as dificuldades e os tormentos que ela está carregando. Por isso fala-se dessa alienação temporária. Porque não é porque a pessoa quer, não é porque isso lhe satisfaz. É o receio, é o medo de encarar a realidade que para ela se apresenta. Ao invés dela pensar que isso é temporário, isso é ocasional, ela começa a projetar isso para um futuro sem definição de quando isso vai terminar. Assim podemos compreender que estes pensamentos negativos geram o que chamamos de vícios morais, e estas emoções negativas perturbam e angustiam o ser humano em todas as classes sociais, entorpecendo seus sentimentos e, consequentemente, destruindo as suas mais nobres aspirações. Então, esse pensamento negativo, porque quando nós falamos de vícios, não é só o tabaco, não é só o álcool, não é só a compulsão nos seus vários matizes, nas suas várias nuances. Maledicência, mentira, também é. Mas às vezes a criatura cria uma mentira e ela conta essa mentira para tantas pessoas que ela própria passa a acreditar nessa mentira que foi criada. Muitas vezes, para justificar a mentira principal, ela precisa de várias mentiras secundárias para dar veracidade àquela primeira mentira que é a matriz de todas as outras. E é preciso que nós estejamos bem atentos a esses vícios morais. Por quê? Vai desde as pessoas mais simples, materialmente, espiritualmente, emocionalmente, até os intelectuais, até os espiritualizados e até mesmo aqueles que vivem nas mansões dentro daquilo que nós comumente chamamos do conforto material. Conforto material, situação financeira, intelectualidade, estabilidade financeira, disso e daquilo, nada disso é impedimento para uma viciação mental. A viciação mental é fruto de insatisfação com a escolha no planejamento reencarnatório. Ela não se aceitar aquilo que foi definido por nós mesmos no mundo espiritual. E essa contrariedade constante, muitas vezes dioturnamente, nos leva a esse padrão inferior que vai criando formas, pensamentos, que vão criando essa viciação e muitas vezes nós nos acostumamos com ela. E aí, haja psicólogo, haja psiquiatra com a sua medicação, terapias e terapias, e a criatura não consegue mais encontrar a sua essência. Tudo pelo que passamos em nossas vidas necessita de equilíbrio, de alimentação, exercícios e sentimentos. Tudo. Nada é proibido, nada, tudo nos é permitido, mas nem tudo é lícito. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos edifica. Podemos nos divertir, podemos fazer o churrasco, podemos comer alface com rúcula, nós podemos comer doce, podemos comer o chocolate, podemos nos abster de tudo isso. Exercício, caminhada, corrida, academia, tá? Tudo isso nós temos. Sentimento, podemos ter raiva? Podemos. Podemos ter um pequeno acesso de ciúme? Sim. O que nós não podemos ter apego e posse. Nós podemos inveja? Não deveria.
Mas se for aquela inveja, fala, eu vou trabalhar, eu vou batalhar, eu vou lutar dioturnamente para também que eu possa atingir os meus objetivos e os meus ideais. De repente, essa faixa, essa pequena brecha de inveja serviu para nos impulsionar. É a mesma coisa como se alguém chegasse e falasse assim: ó, Ferruccio, você não vai conseguir fazer o curso porque é isso, porque é aquilo. Tem que... Ah, vou sim. Ele vai se esforçar. Então, não é que ele se sentiu ofendido, menosprezado, mas ele próprio, não é que ele vai provar ou precisa provar para quem falou isso para ele, mas ele quer mostrar que ele é capaz, que ele pode, que a pessoa que falou isso se equivocou. Ele não está fazendo para provar para o outro, ele está mostrando que ele não se deixou, ele aproveitou esse momento para deslanchar na sua vida. Foi só um exemplo, tá, Ferruccio? Poder manter um bom equilíbrio nas próprias emoções, poder manter um bom equilíbrio das próprias emoções evita que nossos pensamentos sejam distorcidos e se percam da realidade. Sempre o pensamento. O pensamento é tudo. Se vocês tiverem um tempinho, passa pelo livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 5, Ideoplastia, e nós vamos ver lá o que é o pensamento, essa criação ideológica plasmática que faz. Então, esse bom equilíbrio das próprias emoções, você passou por um momento de raiva? Sim. Se eu fui fechar a porta do carro, o portão ou a porta, e a porta bateu e prensou a minha mão, não tem como agradecer. Ai, Deus, obrigado pelo meu descuido. Oh, Deus, obrigado pela dor que eu estou passando. Isso não existe. Você pode até não falar um monte de palavrão, mas que vai agradecer a Deus, não vai. Agora, pode sentir raiva? Pode. Mas de quem? Da porta? Não. Do nosso descuido, da nossa própria imprudência. Então, mas é um sentimento que precisa ser expressado, ele precisa ser exteriorizado e muitas vezes verbalizado. O que nós não podemos é descontar ou transferir para os outros esses sentimentos negativos ou inferiores. Aí nós estamos sendo desleais e desrespeitosos. O que mais causa? Os principais causadores da viciação mental. Raiva persistente. O transtorno explosivo intermitente. Não é mostrando, existe, tá? Está dentro da OMS lá. Transtorno explosivo intermitente. É caracterizado por episódios de perda de controle dos impulsos agressivos. A pessoa explode do nada. E uma granada, quando ela explode, muitas vezes os estilhaços causam estragos, muitas vezes irreversíveis, em quem está à sua volta. Então, esse controle, essa agressividade, é preciso que nós tomemos muito cuidado quando ela se torna muito cotidiana, quando ela se torna muito presente na nossa vida. O que pode levar a agressões verbais ou físicas, ou agressões verbais e físicas contra pessoas, animais, objetos próprios e até mesmo a propriedade alheia. Você bate no portão, você chuta o cachorro do vizinho, você vai lá e risca o carro do outro, coloca na vaga, para em frente o portão para a pessoa vir, para você ter a oportunidade de ofender, de agredir, de magoar. Então, você bate a porta do guarda-roupa, bate a porta da geladeira. Então, existem várias formas sutis que esse transtorno, que essa agressividade precisa ser contida. Muitas vezes a criatura disfarça de tal maneira que nós pensamos e às vezes nós próprios nos culpamos. Ah, foi eu que fiz isso, foi eu que
causei, foi eu o motivo dela ter explodido. Não, não é. É que a criatura já vem nesse vício e ali foi só um momento. O copo veio enchendo, enchendo, e a gota d'água fez transbordar todo o seu conteúdo. São as chamadas explosões de raiva, na qual, aparentemente, o indivíduo não tem controle algum sobre os seus impulsos agressivos e parece pouco ligar se está machucando alguém importante para ele. A pessoa não quer saber se é pai, se é mãe, se é filhos, se é cônjuge, se é muitas vezes o patrão e muitas vezes o chefe, às vezes escapa porque a pessoa sabe que de repente vai nessa situação e a demissão, o desemprego vai desencadear uma série de consequências para ela. Então, tem algumas para ver que ele é racional, sabe diferenciar, mas geralmente não dá. Da mesma forma que trata o porteiro, o motorista de ônibus, o outro que está no trânsito, também trata as pessoas de casa. Essa condição é também chamada de síndrome de Hulk, devido às semelhanças com o comportamento do super-herói fictício. Então, essas explosões de agressividade, a pessoa vai se contendo, por isso que a medicina, né, hoje chama de síndrome do Hulk. A pessoa vai disfarçando, disfarçando. E aí, de repente, aquela agressividade explode de tal maneira como personagem, e aí sai destruindo tudo. A pessoa se transforma. Não é à toa que a Igreja Católica define a ira como um dos 7 pecados capitais. Não é à toa que Jesus nos recomenda a não dirigir ao nosso semelhante, ao nosso irmão, com a palavra raca, porque isso leva a essa condição dessa inferioridade e principalmente dessa agressividade. Autocrítica constante. Por que somos tão duros com nós mesmos? Em geral, nosso pior inimigo somos nós mesmos. Por que será que nós somos, às vezes, tão maleáveis? Nós somos, às vezes, tão condescendentes com os outros? Por que somos tão duros conosco? Por que eu tenho que sempre tirará? Por que eu sempre tenho que ser o primeiro da turma? Por que eu tenho que ser sempre o melhor? Por que eu tenho que ganhar tudo? Por que eu sempre tenho que ter vitórias? Por que eu tenho que estar sempre em evidência? É esse será o objetivo da nossa encarnação? Não seria a mesma coisa que nós muitas vezes falamos para os outros? Ah, isso acontece. Olha, todo dia acontece. Você vai ter outra oportunidade. Não se deixe abater. Por que nós não somos assim conosco também? Porque nós somos incrivelmente duros e autocríticos e ficamos o tempo todo nos cobrando por tudo. É como se os nossos próprios olhos nos vigiassem. Nós estamos fazendo, e às vezes você está lá fazendo um trabalho, fazendo uma receita, você está fazendo qualquer coisa que você esteja fazendo, você está. Isso não está bom. Não, isso poderia ser melhor. Nossa, mas por que eu não consigo fazer? Ai, mas por que isso? Por que aquilo? Nossa, e aí nós começamos a buscar aí termos pejorativos para nos qualificar. Como se nós fôssemos perfeitos. Como se num estalar de dedos nós resolvêssemos tudo a nossa vida e tudo aquilo que nos serve. Então, essa autocrítica de querer ser sempre o melhor, estar sempre na frente, em evidência, querendo sempre ter uma plateia nos aplaudir, esse é um grande risco para a viciação mental. Por quê? Nós nos acostumamos com o palco, com as luzes, com o aplauso, esquecendo que a maioria da nossa vida, a maior parte dos nossos dias, nós vamos estar sentados. E a recomendação do Cristo é para que nós sentemos
na última fileira, porque às vezes ali os últimos serão os primeiros, porque muitas vezes nós nos achamos tão importantes que nós somos aqui, né, trazidos a essa situação de inferioridade. Somos incrivelmente duros e apegados à autocrítica. Ficamos o tempo todo nos cobrando por melhores resultados. Você sempre poderia ter se esforçado, estudado ou se exercitado mais. Sim, muitas vezes nós somos juízes cruéis, nós somos juízes muito severos conosco mesmo. Estamos sempre procurando vencer a nós mesmos. Sim, é um objetivo, é uma qualidade, é uma virtude. Sim, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Mas Jesus disse que é preciso amar até mesmo os inimigos. E quando nós amamos, não é que temos que amar as nossas imperfeições. Através do amor, nós entendemos as nossas imperfeições, não colocando-as sob o tapete, mas sim colocando-as frente a frente para que nós possamos definir o que fazer com elas, mostrando que nós temos controle dos nossos pensamentos, dos nossos objetivos e das nossas metas. Não criar falsa expectativa de que nós podemos resolver tudo na hora que nós quisermos. Não. É preciso entender o processo para que nós não exijamos de nós virtudes que ainda não temos. Para ter uma vida plena, leve e feliz, no entanto, é preciso ser mais acolhedor, terno e compassivo conosco. Entender as nossas dificuldades, entender as nossas limitações, o nosso conhecimento, as informações que nós já absorvemos, mas principalmente elaborar ali um cronograma e ver se tudo aquilo que nós estamos ansiando e desejando está dentro das nossas possibilidades. Criar falsas expectativas nessa viciação mental é o caminho seguro para a frustração que leva à depressão e que muitas vezes leva a desertar da vida pela porta enganosa do suicídio. A síndrome do impostor, ou o fenômeno do impostor, se caracteriza por um padrão de comportamento em que as pessoas duvidam de suas habilidades profissionais ou acadêmicas, ou profissionais e acadêmicas. Síndrome do impostor. Então, eu não fiz o meu melhor. Eu poderia ter entregado um trabalho melhor. Eu poderia ter feito em menos tempo. Nossa, eu não estudei direito. Minha faculdade não foi muito boa. O meu diploma não condiz com o que eu estou fazendo. Essa diminuição que nos leva a essa inferioridade é uma viciação. Nós estamos como se nós estivéssemos ali contrariados com a nossa forma de viver, com aquilo que nós estamos realizando. Então, como nós olhamos de uma forma comparativa, é a mesma coisa. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos entender que nós não somos caridosos, que nós não aprendemos a amar, que nós não sabemos o que é paciência, que nós não sabemos o que é tolerância, que nós ainda somos, sim, nós ainda somos muito preconceituosos, nós ainda fazemos discriminação. Quando nós olhamos para o todo como humanidade, nós olhamos que nós já estamos à frente de muitos. Nós somos melhores do que muitos. Nós temos moral mais elevada do que muitas criaturas. Então, perante uns, nós estamos abaixo do padrão. Em referência aos outros, nós estamos
um pouco mais adiantados. Tudo leva ao caminho da aceitação. Tanto prepondera para a presunção, a vaidade, a fascinação, como para o coitadinho de mim, para a vítima, para que ninguém gosta de mim, ninguém me ama e eu não sou capaz. A linha é sempre muito tênue. E sentem-se um medo persistente de serem descobertos como uma fraude ou como um profissional não merecedor, apesar de seu talento e realizações demonstradas. Ou seja, é aquela pessoa que precisa, não é que ela quer, mas é aquela pessoa que sempre precisa de um elogio. Seu trabalho foi fantástico. Olha, a sua atuação foi excepcional. Olha, parabéns, você foi muito bem. Olha, você foi digno de confiança. Olha, você correspondeu a tudo aquilo que eu esperava. Por que que nós precisamos dessa aprovação alheia? Se nós temos consciência de que fizemos o nosso melhor. Se a nossa consciência não nos cobra, se a nossa consciência, se nós não prejudicamos ninguém, se nós não escravizamos ninguém, se nós não nos aproveitamos de ninguém, então, por que nós temos que achar que não somos capazes? Isso é uma viciação mental. Culpa excessiva. Quando dominada pela sensação de culpa, uma pessoa pode buscar para si um processo corrosivo e autodestrutivo, pois ela passa a sentir um remorso sem sentido por tempo desproporcional à situação pela qual ela esteja passando. Tudo é a culpa. E essa culpa, esse remorso, vai corroendo como se fosse uma ferrugem. É como se fosse o gafanhoto ali. Vai corroendo, começa comendo ali pelas folhas, daqui a pouco está destruindo até mesmo a raiz. Então, a culpa e o remorso é algo que nós precisamos aprender a lidar. Culpa geralmente vem de um erro, geralmente vem de um equívoco, de um engano. Você fez esse erro, esse equívoco, esse engano. Você estava consciente, você sabia das consequências e dos desdobramentos e mesmo assim fez? Ou você errou por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de experiência? O que foi que levou? Precisamos trabalhar essa culpa para que esse remorso não passe a destruir os nossos sentimentos mais nobres. Sentir remorso fora do normal pode tornar uma pessoa em alguém que reclama demais e sobre qualquer coisa. Reclamar, murmurar, lamentar, ficar sempre naquela coisa, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, o mundo está difícil, ai, tudo é muito complicado, ai, tem muita violência, tem muita fome, onde está Deus, onde está Jesus? Ai, por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que ninguém faz isso? Ou então reclamar da própria vida. Ai, nada dá certo para mim. Ai, porque tudo que eu faço dá errado. Ai, porque tudo que eu faço ninguém entende. Ai, porque. Então, nós precisamos sair dessa monoideia. Muitas vezes, essa culpa cristalizada nos leva por esses atalhos e por esses desvios que, às vezes, temos dificuldades seríssimas em retornar à estrada principal. Não tem nada de errado em sentir culpa. O problema aparece quando começamos a ruminar a respeito dela. Aí ela pode virar um inimigo e se enraizar e até nos imobilizar. A culpa, quando não bem resolvida, pode levar a um sério desequilíbrio emocional. Então, não tem nada de errado. Quando reconhecemos o erro, sim, quando nós estamos. Então, é o primeiro passo. Sentiu culpa? Primeiro passo é o arrependimento. Agora, quando isso começa, ai, o que que eu fiz?
Ai, por que que eu fiz? Ai, não merecia. Ah, isso aqui. Então, aí vai virando uma viciação ou um inimigo. E que muitas vezes nos imobiliza, não nos deixando nos movimentar, não deixando como que nós caminhemos na direção segura de resolver as questões. Então, a culpa errou, conscientizou, arrependeu, vamos partir para a reparação, exatamente para que isso não se transforme em um desequilíbrio emocional. Por quê? Ele afeta a autoestima, traz sentimentos de desesperança, além de deixar a pessoa mais ligada ao passado, o que inviabiliza, por exemplo, a viver o momento presente. Ficou tão preso na culpa, no erro, no ontem, que esquece de viver o hoje. Esquecendo de viver o hoje, compromete o futuro. Então, a culpa, o remorso, algema a criatura ao passado, ao ontem, à semana passada, ao mês passado, a um ano atrás, 5 anos atrás, e assim vai. A pessoa se vive pensando na culpa, no remorso, no erro, às vezes de 10 anos atrás. Já foi. O passado não é um lugar para visitar. Jogue todas as fotos que tem do passado fora, nesse sentido aqui, do erro, do engano, para que nós possamos aproveitar o hoje, fazer a reparação hoje, reconciliar hoje, para que o amanhã, quando vier, o amanhã, assim que chegar, nos encontrem disponível para as realizações que é da nossa competência. Dúvida, pergunta ou questionamento até aqui? Seba, Fala, Edna. Primeira esse dama. pensamento, oi, Espera aí, Johnny. esse Vai, deixa pensamento, a né? Edna. Cá, Vai, Edna. Ah, ô Seba, essa viciação pode ser também de situações traumáticas, fora a culpa, de alguma coisa que teve do passado, de vidas passadas também? Muito difícil. Muito difícil É? estar ligada ao passado. Tá. Geralmente não está. Porque quando está ligado ao passado, então, espiritualmente, isso consegue se resolver. É algo mais fácil de se resolver. A viciação mental está mais ligado à forma de vida que a pessoa tem hoje. Não. Tá Pode presente. trazer, pode trazer algumas lembranças, alguns flashbacks ligados, mas não está sentido. O erro, geralmente aqui, o erro, a culpa e o remorso é dessa encarnação presente, são as aflições atuais, entendeu? Dificilmente uma viciação mental, esses erros, estão relacionados ao passado, porque aí entra naquela de provas e expiações. Aí o Tá. espírito, ainda que inconsciente, ele tem uma noção da realidade reencarnatória. Então, ele sabe que se sofre, é o bem sofrer. Se ele sabe que sofre, então sim, tem uma causa lá. Dificilmente. Agora, a viciação mental, então, por exemplo, eu coloco uma camisa, coloco uma gravata, coloco um sapato e saio todo dia, vou trabalhar. Eu saio todo Tá. dia cedo e volto às 5 horas da tarde. Mas eu não estou trabalhando. Eu não vou trabalhar. Eu ando o dia inteiro para alguns lugares, às vezes nos mesmos lugares, eu vou e volto. Então, quem não me conhece, às vezes a própria família pensa que eu estou trabalhando, mas eu não estou. Então, é uma personagem que foi criada. E isto acontece muito mais do que nós pensamos, entendeu? Porque é uma Entendi. realidade, é uma personagem que foi criada da qual a pessoa, o encarnado, não consegue desvincular. E aí fica sujeito à influência e à sugestão dos nossos irmãos inferiores. Ah, entendi. Obrigada. Então, fala, Johnny. esse pensamento negativo,
que você Fala mais emite, perto do microfone, por favor, senhor. tá? Esse pensamento negativo que a gente emite, né? Como você disse, às vezes, inveja, poxa, por que ele tem isso, não tem aquilo, tal. E se você tem essa coisa, essa inveja, às vezes um ódio, uma raiva, eu posso me tornar um obsessor da pessoa? Pode. Pode e Vai? geralmente é isso. Pode. E geralmente é isso que acontece. Quando você não se torna da mesma coisa, que nós podemos ser o nosso obsessor. Você pode se auto-obsidiar. Quando você tem uma raiva incontrolada, quando você tem um sentimento negativo por uma determinada pessoa, então você pensa nela negativamente, você pensa nela de todos os sentidos inferiores, significa que você está obsidiando. Então, essa criatura, por exemplo, às vezes passa por um tratamento, a criatura, claro que não vai saber que é você, mas sabe que tem uma companhia. Agora, essa criatura vai se libertar, mas você vai continuar. Só que aí o que vai acontecer? Você vai se alimentar daquilo mesmo que você está produzindo. Então, o ódio, a raiva, os sentimentos negativos, o ciúme, a inveja, você passa a ser o próprio consumidor de tudo aquilo que você está produzindo. E vai chegar um momento em que isso vai chegar no seu físico. E quando o seu físico estiver debilitado, você vai estar, sim, na condição do que nós vamos ver agora na segunda parte. É onde a viciação mental leva a essa produção indiscriminada dos miasmas espirituais. Obrigado, Tá bom? Seba. Tá bom. Obrigado. Nada. Então vamos lá para a segunda parte da nossa aula de hoje, os miasmas na viciação espírita. Não precisam se preocupar com as imagens, mas é geralmente assim que acontece. Quem viu aquele filme Os Espíritos com o Michael J. Fox, lembram das formas pensamento andando pelas paredes da casa, lembra daquela forma pensamento que acompanhava aquele assassino ali. Então, a forma pensamento, o miasma, ele vai muito de acordo com quem está produzindo as causas, as consequências e o meio em que se vive. Antes de irmos ao fundo no miasma espiritual e nas larvas astrais, uma categoria mais avançada, é interessante que deixemos claro o papel básico das energias em nossa vida. Nós somos uma energia, nós somos um motor, nós somos uma usina elétrica, nós produzimos energia, nosso perispírito produz energia, duplo etérico, energia, a terra produz energia, as plantas produzem energia, os animais têm energia. Então, nós estamos no meio de uma série de energias que nós ainda muitas vezes não temos e não sabemos como manipular. De início, tudo que vemos, ouvimos ou vivenciamos é composto de energias, ou seja, nós mesmos somos seres dotados e criados a partir de energias, sejam elas boas ou ruins, da mesma forma que emanamos pensamentos curadores, amorosos, é, que reanimam, que dão força, que dão coragem, nós também enviamos esses pensamentos tóxicos que corrompem, esses pensamentos tóxicos que muitas vezes prejudicam as criaturas a quem nós estamos nos dirigindo. Quando nos deixamos levar ou quando vivenciamos uma má vida, o que se desenvolve são as chamadas energias negativas. A importância de uma vida digna, a importância de uma vida moral. Ninguém vai levar uma vida como a do Cristo, como a do Chico, como a do Francisco de Assis,
da Anália Franco, que são mais próximos de nós. Nós estamos num patamar ainda um pouco distante dessas referências, mas nós já temos ciência e consciência do que é a reencarnação. Nós já temos ciência e consciência do que é certo ou errado, do que podemos e que não devemos fazer. Basta nos situarmos. Isso prejudica ao próximo? Então não posso fazer, porque eu não gostaria de ser prejudicado. Isso pode magoar, ferir alguém? Sim, então não vou fazer, porque se fosse comigo, eu também não iria ficar bem. Então, essas energias negativas estão muito ligadas a esses pensamentos inferiores que nós emanamos. Apenas no plano inicial de espírito, essa energia deixa a nossa mente apática e pode nos distanciar ou aproximar de outras pessoas. Então, de acordo com aquela ideia, às vezes as pessoas se afastam de nós, nós chegamos em determinados ambientes, todo mundo se afasta, chegamos num grupinho, daqui a pouco cada um sai para ir para um lugar, porque a nossa energia está contaminada, a nossa energia está adulterada. E as pessoas, nós funcionamos como um repelente. As pessoas têm dificuldade de se aproximar de nós, diferentemente de quando nós estamos na frequência vibratória ideal, porque aí nós agregamos, aí as pessoas se aproximam de nós porque se sentem bem ao nosso lado. Nós emanamos essa energia que acaba aí, de certa forma, propiciando alento e harmonia às criaturas à nossa volta. Quando estamos imersos numa vida de energias negativas, tendemos a expulsá-la ou multiplicá-la dentro de nós. Olha só, na solidão, nós a multiplicamos, a energia negativa, com pensamentos negativos. Então, quando nós estamos gerando todas essas energias negativas, o nosso físico, o duplo etérico, trabalha para expulsar, para eliminar essas energias negativas. É a mesma coisa com os nossos glóbulos quando nós temos um vírus, uma bactéria. Eles se reúnem em forma de exército para combater este corpo estranho, essa nova forma que está ali degenerando as nossas células. Então, na solidão, nós multiplicamos a energia com os nossos pensamentos negativos. Em coletividade, nós a expulsamos, enviando para alguma pessoa próxima que se entristece com a nossa presença. Então, se nós estamos sozinhos e você começa a ruminar ali esses sentimentos negativos, se deixando dominar, vai crescendo, vai enchendo o tanque, vai enchendo ali, vai proporcionando, você vai acumulando ali esse excesso. Quando nós estamos na coletividade, quando nós estamos juntos de outras criaturas, a nossa tendência natural, graças ao duplo etérico, é expulsar essa energia, é se livrar dessa carga tóxica. E aí, muitas vezes, nós abraçamos as pessoas e transferimos para elas. Nós conversamos com as pessoas e transferimos para elas, ainda que inconscientemente. Então, se nós estamos em um ambiente, nós vamos distribuindo para todas as pessoas que estão ali. Se o número é grande, é claro que cada um vai receber uma pequena parte e isso vai ser diluído. Principalmente se nós estivermos em uma palestra, em uma sala de aula, na missa, no culto, fazendo um evangelho no lar, se nós tivermos de qualquer coisa que seja do bem e do amor, sim, vai ser mais fácil. Agora, quando nós estamos em coletividade, quando são reuniões familiares, muitas vezes
nós prejudicamos deliberadamente as criaturas, às vezes, que mais amamos, com a nossa presença e com os nossos sentimentos negativos. Como tudo se dá por afinidade, ou seja, por sintonia vibratória, se estivermos em um padrão de julgamento, condenação, destruição ou autodestruição, pode vir a se estabelecer um processo de miasma que vai se retroalimentando, pois irá atrair mais do mesmo. Quanto mais nós produzimos, mais nós consumimos. Quanto mais nós temos à disposição, mais nós fazemos uso. É uma cadeia, é um efeito dominó. Então, é algo que está numa sequência natural. Nós produzimos, temos essa necessidade, fazemos isso às vezes consciente, às vezes inconsciente, e vamos alimentando o próprio miasma, que sai do tamanho de uma pulga, por exemplo, e daqui a pouco está maior do que um gato, daqui a pouco está maior do que um cão. E aí, quando ele atinge o patamar do dinossauro, nós não sabemos lidar. Mas é esse o processo. Quando chega em um momento em que está tão grande e enorme o obstáculo que nós já não temos mais forças para subir ou para vencer este grande barreiro. Assim, o pensamento de cada indivíduo pode sustentar e fortalecer essa situação, permitindo-se ser atingido por irradiações prejudiciais, que, por sua vez, poderá se estender a um ambiente que fica carregado e acaba gerando um envoltório de atmosfera fluídica destrutiva. Então, no livro da Ivone Pereira, ela fala que numa palestra espírita, logo depois que o palestrante, o orador, terminou, toda a plateia, todos os assistidos começaram a falar de problemas de trabalho, familiares, entre outras situações, os momentos que estavam vivendo, esquecendo-se da lição que foi a palestra. E ela diz que num dos cantos do salão onde ocorria, tinha uma senhora que estava em prece e que estava em oração. E apenas essa criatura conseguiu sustentar ali toda a reunião, toda a necessidade dos benfeitores para amparar assistidos, encarnados e desencarnados. Então, nós temos que ter essa consciência, porque além de prejudicar, além de deixar todos nós em uma situação muitas vezes constrangedora, muitas vezes nós estendemos inconscientemente aos outros esse sentimento pernicioso e vicioso que é o miasma, a viciação dos pensamentos negativos, libidinosos, materiais, imediatistas, cupidez. Tudo isso faz parte de um mundo de provas e expiações. Mas nós precisamos ter a responsabilidade consciencial de superar todos estes transtornos, porque Jesus é o remédio para todos os males. Jesus é a cura de todas essas doenças. Não que ele vai vir e vai arrancar aquilo que está ali nos atrapalhando. Nós precisamos simplesmente nos conectar com ele e tudo se dissolverá. Mesmo que não se tenha muito bem a certeza do que são larvas astrais, o primeiro pensamento que vem à mente é de uma coisa desagradável. As larvas do mundo físico são associadas à podridão, ao que está estragado, contaminado. Quando envolvem questões espirituais, o princípio é o mesmo. O cadáver de um animal,
o resto de um lixo orgânico, mesmo, às vezes, o esgoto a céu aberto, né? Frutas, num final de feira, que é muito comum, por exemplo, você passa no outro dia, então tem todo aquele odor, todo aquele cheiro fétido de coisa que está estragada, contaminada, podridão. Isso é um exemplo físico. Então, quando envolve em questões espirituais, é o mesmo, só que é o pensamento. As frutas são os nossos pensamentos, a nossa vontade, os nossos desejos e os nossos anseios. São eles que criam essas larvas astrais e esses miasmas tão pestilentos e tão prejudiciais. Assim como uma fruta que passa pelo processo de putrefação e decomposição, as energias também passam. A energia negativa que se acumula leva ao miasma espiritual, à decomposição. E logo depois, as larvas astrais, indícios diretos de que a pessoa vive em total negatividade, sem encarar perspectivas de melhoras. Se existe o processo de elevação, se existe o processo de conscientização, o contrário também acontece. Então, todo esse miasma, essa decomposição, leva à criação do miasma. É o alimento, é a matéria-prima do que vai ser as larvas astrais. As larvas astrais mostram exatamente como nós vivemos, como nós nos relacionamos, como é a nossa vida em relação ao meio, ambiente doméstico, ambiente de trabalho e a sociedade a qual nós estamos inseridos. As larvas astrais são extremamente tóxicas para os seres humanos e potencializam os nossos piores sentimentos e características. Fica um tipo sanguessuga. Quem não sabe o que é sanguessuga, ela gruda na criatura. E, às vezes, é difícil de retirar. E olha que ela não tem mão, não tem perna, mas ela tem tipo umas ventosas. As larvas astrais funcionam dessa mesma forma. Imagine vários aspectos como esse da imagem grudadas no nosso perispírito, porque no nosso corpo físico nós não as enxergamos. Elas estão no nosso perispírito, vampirizando as nossas forças, o nosso centro de força, os nossos chakras, os plexos. Então, é isso que acontece. A larva astral é, sim, ela é de uma ferocidade que muitas vezes nós desconhecemos todas as suas potencialidades. Quem trabalha mediunicamente, quem já teve a oportunidade de participar de uma sessão, por exemplo, de uma reunião numa casa séria de trabalho de desobsessão, sabe do que nós estamos falando, porque nos deparamos muito com esses tipos de obsessão. Concentram-se em lugares com baixas vibrações e onde as pessoas geralmente estão a pensar mais ou menos no mesmo. Egoísmo, orgulho são o carro-chefe das larvas astrais, acompanhados da cupidez, da arrogância, como sempre falamos, vaidade e fascinação, porque isso conduz aos sentimentos mais nocivos que nós podemos hoje ter conhecimento. Bares, prostíbulos, clubes e estádios de futebol são um exemplo. Mas isso não impede que se propaguem em sua casa ou no seu ambiente de trabalho, por exemplo, especialmente se a energia nesses locais estiver ruim. Bares, prostíbulos, nem poderíamos falar, porque nós temos uma noção clara do que isso acontece e do porquê acontece. Sexualidade desequilibrada é um perigo para todos os seres humanos.
Estádios de futebol é pontual, porque se for celebrar uma missa, se for fazer uma palestra espírita no estádio de futebol, é claro que a energia não é a mesma de um jogo entre duas equipes, onde os torcedores de um ou de outro carregam as suas larvas astrais, carregam os miasmas dos seus ambientes de trabalho, das suas casas, dos meios em que vivem. E ali junta todos aqueles componentes em um lugar só. As pessoas perdem totalmente a lógica e a razão de raciocinar. E aí, às vezes, cometem atos insanos, como nós vemos muitas vezes no encontro entre as torcidas, que levam mesmo ao desencarne. Mas isso, muitas vezes, também. Nós vamos nesses lugares e, se não tomarmos o devido cuidado, quando retornamos ao nosso ambiente doméstico, nós trazemos essas larvas astrais para o nosso lar, para os nossos familiares, para aqueles a quem nós dizemos que amamos. As larvas astrais são descritas como seres de aspecto bastante desagradável, com cores que lembram o vermelho sangue e o verde musgo. É claro que essas são mais fáceis de identificar para quem tem mediunidade, dividência, para quem, numa reunião mediúnica, às vezes em desdobramento, em emancipação espiritual, conduzido, quando fala, no tratamento à distância. Geralmente o que se fala? Pense em Jesus. E com Jesus no pensamento e no coração, vamos até o endereço que a pessoa vai dizer que mora e tal. A criatura consegue visualizar no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, esses seres que lá se encontram. E principalmente essas larvas espalhadas nos ambientes. Por quê? São locais públicos, vamos assim dizer. Tem pessoas de todas as formações, de todas as religiões, casados, solteiros, livres, e de todas as formas que as pessoas vivem. E isso cria esse ambiente, muitas vezes, propício. É igual nós falamos do trigo, do joio, é igual a parábola do semeador. Tem aqueles que é o terreno fértil, tem aqueles que é o espinheiro, tem aquele que é o pedregulho, tem aqueles que é a terra fofa. Então, tudo isso está relacionado. E quando ele fala desse ambiente desagradável, essas cores são as que mais chamam a atenção, são as que mais identificam. Essa imagenzinha que foi colocada à esquerda, por exemplo, então representa a criatura aqui com seus afazeres, com seus pensamentos e as formas pensamento. A colocação do celular não é uma mera coincidência. Segundo os benfeitores espirituais, é hoje o maior obsessor da humanidade. É o celular. É a forma com que eles têm acesso à grande maioria da humanidade atual. Apesar de não serem visíveis no mundo físico, existem de tal forma que seus efeitos são desastrosos. Sim, não tem larvas astrais aqui no nosso mundo físico, no mundo material. Andando a olho nu, nós não vamos enxergá-las, mas elas estão em todos os lugares. Sim, em todos os lugares que tem um campo fértil para que elas possam propagar. O lar é um ambiente sacro. O lar é um ambiente sagrado, desde que as criaturas que lá convivem mantenham o equilíbrio e a harmonia. Não estamos dizendo que apenas eu te amo e isso. Não. É preciso viver com coerência. É preciso respeitar as diferenças, as convicções e a verdade de cada um. Viver em paz e harmonia é exatamente
respeitar a diversidade dos espíritos que caminham conosco. Além das consequências emocionais, podem chegar a interferir na condição física de quem sofre com elas, porque acabam conduzindo, como está na figura aí, ó, falta de energia, dores constantes, problemas dos rins e costas, são alguns dos prejuízos que podem causar à nossa saúde. Por quê? Porque vampirizam as nossas forças, vampirizam a nossa energia, os nossos fluidos. As larvas astrais são como essa criatura que está com essa corda, com essas amarras ligadas aqui aos encarnados. Então, nós estamos sob os domínios delas, no sentido de que tudo aquilo que nós estamos produzindo e procurando melhorar são por eles concebidos. É como se nós tivéssemos uma fiação elétrica onde tem alguns fios que estão descobertos, a tomada, a caixinha de luz ali está com algumas avarias e a energia está escapando exatamente por falta de manutenção. É isso que ele está dizendo. Causam. E aí, quando elas começam a causar problemas no perispírito, o dubletérico, não tendo força mais para resistir, porque já está combalido, atinge o organismo físico. E muitas vezes, quando chega, na maioria das vezes, quando essas larvas astrais chegam ao físico, aí é a maior dificuldade, porque os tratamentos espirituais são longos, exigem renúncia e sacrifício, que muitas vezes o encarnado não tem condições de reagir. Essas são as dificuldades que nós encontramos. O mundo, o planeta Terra, sendo de provas e expiações, nós vamos ter muitas dificuldades, nós vamos ter muitos obstáculos. E os obstáculos morais, para nós, são os mais dificultosos. Por quê? Porque agradam aos nossos olhos físicos. Todas as vezes em que nós derrapamos moralmente em relação aos ensinamentos que Jesus nos deixou como legado, nós nos perdemos espiritualmente. A imagem que está colocada à direita não é nada dos 50 tons de cinza ou que seja com a outra conotação. Mostra a troca energética entre dois seres. Pode ser de pai para filha, para o filho, de mãe para o filho, para a filha, da avó para o neto, de um amigo para um amigo. Tudo isso desde que os sentimentos sejam nobres. Há essa interação de energia. Por isso, essa troca energética é tão necessária. Porque se nós estivermos equilibrados e o outro não, nós conseguimos devolver ele à condição saudável. Se isso, sem nos prejudicar. Agora, se ambos estão na mesma conexão, estão na mesma frequência vibratória, a tendência é o quê? É espalhar por todo o ambiente onde elas encontram a paz, o equilíbrio, a harmonia, a paciência, a tolerância, a caridade, a benevolência entre todos. Por outro lado, se nós entrarmos nos sentimentos inferiores, acompanhados e debilitados por essas larvas astrais, por esses miasmas, mesmo que as pessoas às vezes estejam ali poucos equilibrados, muitas vezes nós conseguimos estragar o evento das criaturas, porque são tantos vampirizadores energéticos e espirituais que a espiritualidade acaba encerrando para que nós não levemos também mais essa conotação, mais esse erro no nosso prontuário espiritual. Esperamos
contribuído, sim, para um pouco mais do conhecimento e os cuidados que todos nós devemos ter para conosco e para com os nossos irmãos de caminhada. Que assim seja. Graças a